Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a este lugar de adoração ao Senhor. Nós agradecemos a Ele, a vida de cada um de vocês que aqui estão, e também agradecemos aqueles que estão de casa acompanhando o culto via live. Nós estaremos hoje dando continuidade à exposição que estamos fazendo sobre a vida dos apóstolos. Nós paramos no apóstolo Mateus. Eu quero pedir a vocês que se coloquem na palavra do Senhor, que se encontra justamente no livro de Mateus, capítulo 9. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Marcos, estamos parados lá no capítulo 3, na lista dos apóstolos, e nós resolvemos fazer, para aqueles que estão nos acompanhando ou estão pela primeira vez aqui, a gente está fazendo a exposição sobre o livro de Marcos, e chegamos no capítulo 3, temos a escolha dos 12, e decidimos fazer um perfil sobre esses 12 apóstolos. E aí, de vez em quando, a gente pega um texto de outro livro para falarmos ou para expormos algumas informações que o livro de Marcos não tem. Hoje nós estaremos pegando justamente um texto do próprio Mateus, que descreve o seu chamado em Mateus capítulo 9. Aqueles que forem encontrando, por favor, se coloquem em pé. Nós estaremos lendo a partir do verso 9 em diante, até o verso 13. Mais uma vez, Mateus capítulo 9, do verso 9 ao verso 13. O texto diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, esse é o texto de hoje, que nós estaremos utilizando como base para fazermos a exposição sobre o perfil de Mateus. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, estamos mais uma vez em Tua presença, com as nossas Bíblias abertas, e sempre que isso acontece, eu me lembro que houve um tempo em que aqueles que te serviam não tinham esse privilégio. Muitas pessoas acreditavam em mitos sobre as Escrituras e até mesmo sobre o que as Escrituras diziam. As invenções humanas eram tantas, mas hoje, principalmente depois de um evento chamado Reforma Protestante, nós temos essa oportunidade, esse privilégio de tirarmos as nossas dúvidas com a Tua palavra diante de nós. Hoje nós temos aqui, mais uma vez, mais um apóstolo, um homem simples, pecador, que aprove ao Senhor, em sua graça e misericórdia, chamá-lo para primeiramente ser discípulo e depois para ser um propagador do Evangelho. Nós te agradecemos porque isso tem tudo a ver conosco. Creio eu que aqueles que estão aqui nesta noite têm ou já tiveram algumas características de Mateus. E eu acredito que ao enfatizarmos sobre a vida deste homem, com certeza o Senhor usará a sua palavra, juntamente com o teu Santo Espírito, para edificar os salvos,
salvar pecadores e condenar aqueles que ouvirão a tua palavra e permanecerão mesmo assim com os corações endurecidos. Nós te pedimos que a tua palavra faça aquilo que ela tem que fazer nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, obrigado. Ontem nós encerramos, houve 30 horas de oração pela família dos pastores batistas no Brasil. Na quinta-feira eu passei a informação para os irmãos que até o momento nós já perdemos cerca de 281 pastores batistas que morreram por conta do Covid-19. Desses 281, 280 eram filiados e um não era filiado. Existem pastores que são filiados à nossa ordem, são cerca de 14 mil, e alguns ainda não se filiaram. Por isso a gente acredita que a conta é maior ainda do que esses 281 que já faleceram. Desses 281, ou 280 em si, que é o número dos filiados, nós já perdemos até agora, por conta do Covid-19, cerca de 2% dos pastores batistas. E estava eu ali no banco, ouvindo as músicas que os irmãos estavam cantando e meditando, e pensando inclusive neste dia que é considerado o dia do pastor, e lembrando que muitas igrejas hoje provavelmente estão chorando porque ficaram órfãos de seus pastores. Lembrei também, falei na semana passada, na quinta-feira, que só no estado de Pernambuco houve 9 falecimentos de pastores em 3 semanas. Então nós perdemos no estado de Pernambuco, em semanas recentes, em 3 semanas recentes, cerca de 9 pastores. Então estamos assim, nesse período difícil. Mas, apesar disso, acreditamos que o Senhor sempre está renovando aqueles que Ele chama e tem chamado para o ministério. E acredito eu que muitos pecadores por aí, com o perfil de Mateus, ainda serão chamados para substituir aqueles que vão partindo, porque o ministério deles encerrou neste mundo. Semana passada nós falamos sobre o apóstolo Natanael, eu diria que Bartolomeu. Eu acho que já ficou muito claro que o apóstolo Natanael tinha esses 2 nomes, Natanael ou Bartolomeu. Disse para os irmãos que Natanael é um nome que é utilizado unicamente pelo apóstolo João, e nas outras listas ou demais listas dos apóstolos, esse homem é citado como Bartolomeu. É um nome muito comum na Bíblia, no contexto bíblico, eu diria que no contexto do primeiro século, entre os judeus, e inclusive citei o próprio termo aqui, Bar, que tem a ideia de filho. Colocamos aqui filho de Talmai ou filho de Talmai, e é um nome também muito conhecido, utilizado pelos norte-americanos para colocar o nome dos filhos. Geralmente eu brinco lá em casa que os nomes em inglês bíblicos são mais bonitos. Por exemplo, português João, em inglês John. Peter, Pedro. Prosseguindo aí, vamos embora. Esse homem era um homem comum, Natanael, inclusive citamos isso para os irmãos, mas que, assim como os outros, entrou para a história por conta de que ele se submeteu a Cristo, primeiramente ao chamado de Cristo para ser um discípulo e depois para ser um apóstolo de Jesus Cristo. Sempre a gente faz, porque temos uma rotatividade, principalmente porque estamos vivendo no tempo de pandemia, e algumas pessoas visitam a gente, outros irmãos não puderam vir semana passada e estão hoje. A gente faz aí um apanhado sobre o que falamos anteriormente, para que assim as coisas fiquem mais claras no decorrer da mensagem presente. O primeiro destaque que fizemos sobre Natanael ou Bartolomeu foi o seguinte: Natanael, um homem que conhecia as Escrituras. Então, esse foi um ponto fundamental que iniciamos a exposição.
E citamos para os irmãos, agora em forma de resumo e lá, de uma forma mais geral, que Filipe, que foi o apóstolo que falamos anterior a este aqui, era amigo de Natanael. Filipe teve um encontro com Cristo e foi até a Bartolomeu ou Natanael dizer que o Messias havia sido encontrado por ele. E aí nós citamos aqui ou dissemos que as palavras de Filipe sugerem que Natanael conhecia muito bem as profecias sobre a vinda do Messias. Destacamos esse ponto porque quando Filipe diz para Natanael que ele havia encontrado o Messias, ele cita as Escrituras. Isso, de alguma forma, evidencia que Natanael era um profundo conhecedor das Escrituras e passava muito tempo, ou dedicava muito tempo ao estudo das Escrituras. Falamos que Filipe sabia que Natanael só seria convencido pelas Escrituras de que Jesus era o Messias. Por isso, quando ele chegou lá, disse: encontramos o Messias, aquele que as Escrituras falam sobre ele. Diz para os irmãos que vai chegar o tempo em que só o conhecimento das Escrituras nos livrará do engano. Jesus Cristo disse que muitos falsos profetas iriam surgir com o passar do tempo, e inclusive alguns desses falsos profetas iriam dizer que seriam o próprio Cristo. Disse aqui que atualmente, está com, uns 8 anos, eu fui pregar um sermão sobre esses textos que Jesus fala sobre falsos messias, e eu saí pesquisando e cheguei à conclusão de que existem mais de 10 homens que atualmente no mundo dizem que são Jesus. Inclusive nós temos o Henri Cristo, que é o brasileiro, e disse aqui que alguns desses homens para nós nos causam de alguma forma um certo sentimento de riso. Eles são bem caricatos, mas vai chegar o tempo em que só as Escrituras, ou o conhecimento profundo das Escrituras, vai nos livrar do engano. Hoje para nós está muito claro que um indivíduo desse não é nada, mas no futuro vai chegar o momento em que só um conhecimento profundo das Escrituras vai nos dizer se esse que aparece diz ser o Cristo ou não, porque a própria Bíblia vai nos dizer que no futuro aparecerá o indivíduo que inclusive vai ser ferido de morte e vai ressuscitar. Não se utiliza esse termo no livro de Apocalipse, mas ele vai ser ferido de morte, a besta que vai ser ferida de morte, e vai ressurgir. Muitas pessoas irão acreditar nele. Isso, de alguma forma, é uma alusão ao anticristo, que será tão poderoso que morrerá, digamos assim, e vai ter uma espécie de experiência de ressurreição, onde as pessoas vão acreditar que seria o próprio Cristo. Falamos também que, apesar de ser um profundo conhecedor das Escrituras, Natanael era um homem cheio de preconceito. Isso é muito interessante. Esse foi um ponto negativo, apesar de termos falado mais sobre pontos positivos sobre Natanael. Esse foi um ponto negativo que encontramos nele. O texto que citamos para fundamentarmos essa ideia, foi que quando foi avisado que Jesus poderia ser o Messias, Natanael perguntou para Filipe: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe disse para ele: venha e veja. Disse aqui que, apesar de ter estudado as Escrituras, Natanael não podia conceber que o Messias pudesse vir de um lugar tão sem importância dentro do contexto judaico. Então, para ele era inconcebível isso. Falamos para os irmãos que é incompatível ser cheio de preconceito e, ao mesmo tempo, ser um cristão. Isso já falando sobre a aplicabilidade que esse texto traz às nossas vidas. Da mesma forma que é incompatível mandar um preconceituoso para o inferno só porque elegemos o preconceito como um pecado capital no século 21. E inclusive disse para os irmãos que esse homem aqui era um profundo conhecedor das Escrituras, mas tinha esse pecado, tinha essa tendência que foi submetida a Cristo.
Falamos que hoje um dos pecados que se fala muito, se acusa muito, é a questão do preconceito. Disse que a maioria de nós, ou eu me arriscaria a dizer que 100% de nós temos algum tipo de preconceito. Olhem só, você vê uma criança, e se a criança é feia conforme os padrões, você tem um tipo de comportamento para com essa criança. Se ela é bonita conforme os padrões, você tem outro tipo de comportamento. Às vezes você está na fila do banco e de repente vê um cara feio demais, e você fica ali dentro, mas esse cara é muito feio. E às vezes eu fico pensando o seguinte, que isso não tem nada a ver conosco. Às vezes a gente trata as pessoas de forma diferente só pelo jeito delas, não importa nem a questão da cor, é só se ela não estiver de acordo com o padrão de beleza, nós já estabelecemos uma espécie de preconceito, como se a pessoa tivesse escolhido ter esse nariz aqui que eu tenho, ou digamos que um olho feio, ou qualquer tipo de coisa. Nós temos os nossos preconceitos. Às vezes não tem a ver com a cor da pele, mas tem a ver com a condição social, com a beleza do indivíduo que não se encaixa conforme os nossos padrões, e por aí vai. E dissemos aos irmãos que o que faz a diferença é o encontro que temos com Cristo. Às vezes nós queremos ver pecados só nos outros, e acabamos por nos tornar hipócritas. E aqui eu quero acrescentar algo novo. O hipócrita defende conceitos conservadores, mas quando ninguém está vendo, o hipócrita adota uma vida de devassidão. O devasso condena o hipócrita porque não tem vergonha de ser devasso. Aí eu vejo às vezes alguns hipócritas, e também vejo principalmente alguns devassos condenando os hipócritas. O que fará a diferença é reconhecermos que de fato Cristo é o único que pode nos curar do pior vírus que existe na humanidade, que é o pecado. Terceiro lugar, Natanael, um homem íntegro. Natanael, assim como os demais apóstolos, possuía imperfeições, como é o caso do seu problema, questão do preconceito. No entanto, aquele que conhece os corações, dissemos, sabia que seu coração era íntegro, de acordo com as limitações humanas. Jesus reconhece que esse era um homem que não havia dolo, um verdadeiro israelita. E o interessante é que, eu acho que é muito interessante isso, eu não sei se vocês pararam para pensar, dentre os 12 apóstolos, o mais pecador, o pior de todos, era Mateus. E o melhor de todos era Natanael. Jesus Cristo diz que Natanael era um verdadeiro israelita. Mateus era um traidor da pátria, que é um dos pontos que nós iremos destacar sobre ele. E eles estão juntos nessa lista, coladinhos, um depois do outro. A lista coloca um verdadeiro israelita e depois coloca um falso israelita. Natanael não era um hipócrita em sua religiosidade, como a maioria dos israelitas de seu tempo. Jesus Cristo reconhece isso. E por último, falamos que Natanael era um homem que, quando convencido, creu. O preconceito de Natanael ficou paralisado diante da majestade de Jesus. E desde o início, esse homem adotou uma fé vibrante. A fé que foi preciso para brotar depois de 3 anos na vida de Filipe, aconteceu logo no início na vida de seu amigo Natanael, que se colocou diante de Jesus e creu nele. Conforme eu falei, hoje nós iremos falar sobre Mateus. E o primeiro destaque é esse: Mateus, o traidor de sua pátria. Mais uma vez, o apóstolo que antecede Mateus era o melhor de todos os apóstolos. Eu me arrisco a dizer, principalmente pelo diálogo que ele tem com Cristo e sobre o que Cristo diz acerca de sua vida. E Jesus Cristo disse: eis um homem, um verdadeiro israelita, um homem em quem não há dolo.
Mas isso não poderia ser dito deste homem aqui, Mateus, que era considerado por todos como um traidor de sua pátria, pela função que exercia. Mais uma vez, depois de falar sobre o mais íntegro de todos os apóstolos, iremos agora falar sobre o mais pecador de todos os apóstolos. É possível que você lembre aí que o mais pecador era Judas. Nós estamos falando em um momento que antecede a questão da traição. Estamos falando principalmente sobre aqueles que sobraram, que deram continuidade, aqueles que acertaram e conseguiram cumprir a missão. Os textos bíblicos, para falarmos um pouco melhor sobre esse homem aqui, não fazem nenhuma referência sobre o que levou Jesus a chamá-lo. Inclusive, já fizemos uma exposição sobre Mateus, no texto de Marcos. No final do capítulo 2, falamos sobre Mateus, porque lá está também registrado o seu chamado. Então fizemos algumas colocações, algumas dessas informações eu não tenho como inventar outras para trazer para os irmãos, então algumas dessas informações eu preciso repetir, mas existem algumas informações que vocês não ouviram eu falar, porque não fazia parte também do contexto em que nós fizemos a exposição. Uma dessas informações que eu falei, repito, os textos bíblicos não fazem nenhum tipo de comentário ou alguma referência sobre o que levou Jesus a chamar esse homem. Eles simplesmente dizem que Jesus chegou perto dele e disse: siga-me. Chegou lá na coletoria de impostos, nós temos aqui no texto que nós acabamos de ler. O próprio Mateus vai relatar isso. Alguns vão dizer que ele não faz um relato mais abrangente sobre a sua vida por conta de que ele era um homem humilde, ou se tornou um homem humilde depois que entregou a sua vida a Cristo. O próprio Mateus narra o seu chamado nesse capítulo aqui, principalmente no versículo 9 do capítulo 9 do livro que ele escreveu. Marcos também vai falar sobre isso no final do capítulo 2, ou quase no final do capítulo 2. Só que quando fala lá, Marcos utiliza o termo Levi, que daqui a pouco nós iremos falar um pouco mais sobre isso. Informação importante para entendermos esse perfil traidor desse homem é a seguinte: a Palestina da época de Jesus era um território dividido. A Judéia era uma província romana, então ela era administrada ou governada por um procurador romano. Nós temos, por exemplo, na época de Jesus, principalmente no momento de sua crucificação, nós temos Pilatos, que é uma figura que é muito conhecida diante da crucificação de Jesus. Ele era o governador daquela região. Já a Galileia estava debaixo da autoridade de Herodes, chamado Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Grande. Outra parte, que era parte da Gaulonites, Traconites e Batânia, era governada por Filipe, que era outro dos filhos de Herodes o Grande. Cafarnaum, que é uma cidade que estamos citando sempre, que é a cidade que Jesus utilizou como base para o seu ministério, era a primeira cidade depois do território de Filipe. Portanto, ficava dentro do território de Herodes Antipas. Era justamente lá que Mateus estava sentado na coletoria de impostos, traindo o seu povo. E aqui destacamos que Mateus era um dos homens mais pecadores de Cafarnaum, ou pelo menos ele era considerado como um dos homens mais pecadores pelos seus conterrâneos, pelo fato dele representar o domínio gentílico sobre o seu povo, principalmente porque Roma estava no topo da cadeia de beneficiários dos impostos dos judeus. A maioria dos judeus criam que era errado pagar impostos a Roma. Eles acreditavam que só Deus deveria receber o dinheiro deles. Eles lembravam, por exemplo, dos tempos gloriosos, onde Davi era o rei de Israel. Mas agora eles estão sendo dominados de um lado por gentios, pelos romanos, e do outro lado eles eram dominados pelos descendentes de Edom, aquele que
a bênção de Abraão, a bênção de Isaac disse que ele estaria debaixo da autoridade de Jacó. Olhe só como as coisas mudaram. Esse tipo de coisa que estava acontecendo, de alguma forma, estava em todo momento aparecendo no cotidiano das pessoas. Então, cada vez que se olhava para um cidadão como Mateus, se tinha um sentimento de raiva de que aquele homem representava tudo aquilo que não prestava. Existiam 3 grupos que eram odiados, eu digo que seriam os grupos mais odiados pelos judeus no primeiro século. Nós temos os gentios, os samaritanos e os publicanos. Os publicanos eram os mais odiados, porque eles se venderam para os gentios, para os dominadores, e continuavam vivendo no meio do país, com a maior cara de pau. Então, Mateus era um desses homens. Mateus era um desses homens. E é justamente esse indivíduo que Jesus chama para servi-lo e depois para o ministério. Outras informações que eu acho que são importantes para entendermos esse perfil, é que os cobradores de impostos, a pessoa como Mateus, tinha soldados de prontidão. Ele estava lá sentado, mas ele tinha soldados que estavam preparados para ajudá-lo na extorsão. Havia extorsão mesmo. Não era apenas uma cobrança de impostos, aquela que você vai no supermercado e vê lá quanto de tributo você pagou. Havia extorsão. O cara chegava lá, cobrava o imposto, ele estabelecia as taxas e ele queria cada vez mais. E se não estava de acordo com aquilo que ele queria, ele usava dos soldados para fazer a varredura na casa e levar o dinheiro. Mateus era um desses homens, ele fazia isso também. As cobranças não tinham limites. Havia 2 tipos de impostos que colocamos aqui para os irmãos: os gabai e os morques. Aqui destacamos o seguinte, que esses cobradores de impostos, esses gabai aqui, eram uma espécie de coletores de impostos federal. Cobravam impostos sobre propriedades, rendas, e o imposto censitário, que era uma espécie de imposto que todo adulto devia pagar. Então, Mateus não se encaixa aqui, assim como o Zaqueu também não se encaixa nesse grupo de pessoas. Segundo aquilo que dizem, esse tipo de cobrador de imposto que ficava nessa cadeia aqui de cima, não era um cara em si corrupto. Aqui não dava de fazer esse tipo de tramóia que Mateus fazia, ou Zaqueu. Mas existiam esses morques, que ficavam em cabines das estradas e cobravam impostos sobre importações e exportações e tudo o que era transportado pelas estradas. Então nós temos aqui encomendas, cartas e etc. Inclusive, se eles desconfiassem que algum negócio estava sendo praticado, eles tinham a autoridade para abrir tudo enquanto era tipo de correspondência, tudo enquanto era tipo de coisa que eles tivessem algum tipo de suspeita. Mateus tinha essa autoridade para fazer. Havia os morques, eles dividiam-se em 2 grupos, os grandes e os pequenos. Os grandes contratavam terceiros para fazer o trabalho sujo, ou para cobrar os impostos, e geralmente esses homens não apareciam. Cobravam um grupo de pessoas, e essas pessoas estavam ali à frente para fazer o serviço. Por exemplo, quando a gente olha para Lucas, capítulo 19, versículo 2, a Bíblia vai dizer que Zaqueu era o maioral dos publicanos. Se isso significa dizer que Mateus era um grande morque. Ele era um cara que estava em uma cadeia acima de Mateus. Ele não aparecia. O fato de Mateus estar sentado na coletoria evidencia que ele era um pequeno morque. Para você pode dizer, não, ele não era um cara tão rico.
Talvez ainda não fosse, nós não sabemos há quanto tempo ele estava ali. O certo é que ele está com essa figura, independentemente se era rico ou se estava no processo de enriquecimento, para as pessoas ele era visto como um traidor da pátria. E o fato de estar ali, além de ser um pecador e um traidor, esse homem não tinha vergonha disso. Ele não tinha vergonha na cara, ele era um cara descarado, ele era um homem que pecava e não fazia questão de esconder isso. Ele era um traidor de sua pátria e não fazia questão de que as pessoas reconhecessem como se ele fosse isso. Era um cara devasso mesmo, porque uma pessoa que é pecadora, ou pelo menos é reconhecida pelo seu grupo social como pecadora, e não tem vergonha daquilo que as pessoas acham que ela é uma pessoa depravada. É uma pessoa depravada. E Mateus era esse homem, foi esse homem que Jesus Cristo chamou para ser seu discípulo e depois para ser o seu apóstolo. Conforme o texto diz aí, ele estava na alfândega. O guichê alfandegário de Mateus localizava-se em um ponto muito interessante que fazia com que ele já tivesse ganhado muito dinheiro ou fosse enriquecer. Ficava na confluência de duas cidades, provavelmente no porto norte do Mar da Galileia. Isso era importante, porque colocava Mateus em um ponto muito estratégico, que ligava Damasco ao Oriente. Quem vinha do Egito passava por lá e era taxado por Mateus. Ele podia cobrar impostos de todos os que vinham do leste e do oeste e tributar a indústria pesqueira. E eu fiquei imaginando, principalmente a indústria pesqueira era a indústria mais produtiva da área. Eu fiquei pensando, os olhares, depois que Jesus chamou esse cara, chamou Pedro, que com certeza conhecia esse tipo de trabalho, que era pescador, e também o Zelote, que nós ainda iremos falar. Os Zelotes, então, eu acredito que se pudessem matar um cara como Mateus, eles matariam. Mas Jesus resolveu chamar esse homem, o traidor de sua pátria. O segundo destaque que fazemos é este: Mateus, um homem que deu as costas para o seu Deus. Eu diria para os irmãos que só uma pessoa muito gananciosa escolheria ser um publicano. E aqui vocês vão me entender daqui a pouco por que eu estou falando isso. O texto diz, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo, Jesus Cristo disse, que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Esse texto está em Lucas, é uma parábola sobre um publicano e um fariseu, está no capítulo 18, do verso 10 ao verso 14 do livro de Lucas. Por que eu li? Essa é uma parábola que evidenciava a visão de Jesus sobre os publicanos, sobre os pecadores. Nós temos essa parábola aqui, um homem que Jesus retrata como tendo sido, se arrependeu, se coloca diante de Deus, é claro que é uma parábola. Nós temos o próprio Mateus que é chamado, que é um publicano, nós temos também Zaqueu. Nós temos textos bíblicos falando que os publicanos iam até Jesus, e com certeza a João Batista, eles se arrependiam de seus pecados. Eu li esse texto porque eu quero colocar um ponto aqui, eu quero frisar um negócio que eu acho que é interessante como informação para os irmãos. Essa parábola vai dizer que esse publicano da parábola, que não era Mateus, ficou de longe
O que isso significa? Isso aqui, a razão é que eles só podiam ir até o pátio do templo, que era justamente no pátio dos gentios. Olhem só, percebam comigo. Quando Mateus aceitou esse trabalho, o trabalho de ser um publicano, ele sabia que nunca mais ele poderia entrar no templo. Vocês já imaginaram o que isso significaria para você? Digamos assim, você nasceu e foi criado nesta igreja. E de repente você fizesse algo, tomasse uma decisão na sua vida, e você amasse tanto este local, as pessoas deste local, e alguém chegasse e dissesse para você: nunca mais você vai poder entrar nas dependências dessa igreja, da segunda igreja batista da Cidade Nova 5. Mateus sabia disso, mas ele não estava nem aí para o que ia acontecer. É por isso que eu disse para os irmãos que ele era um homem que deu as costas para o seu Deus. O templo representava o local onde Deus se manifestava na vida do seu povo. E quando ele disse: eu quero ser um publicano, ele estava dizendo: para mim pouco me importa ir no templo. Para mim, o fato de eu, digamos, chegar até o pátio do gentio já está bom. Ele, de alguma forma, se assemelhou aos gentios. O seu próprio povo considerava ele como um gentio, na verdade como um pior do que os gentios, porque era um homem que fazia parte do povo, mas decidiu, por conta de sua ganância, abandonar a sua pátria, abandonar o seu Deus. Por isso é que nós fizemos esse destaque. Ele foi um homem que virou as costas para o seu Deus. Os publicanos também eram proibidos de entrar nas sinagogas. E ele sabia disso. Ele sabia, o dia em que ele aceitou o cargo, ele sabia que ele não poderia mais entrar no templo e nem na sinagoga. E ele não estava nem aí para isso. Eles eram tratados como imundos. Ele sabia que a partir do momento em que ele aceitou o trabalho, ele seria tratado como imundo, como porco, e também eles não podiam nem testemunhar em um julgamento, porque não eram de confiança, eram traidores da pátria. Ele sabia disso. O Talmud, que é uma coleção de discussões de rabinos, ensinava e ensina, porque ainda está escrito, que se podia mentir naquela época e enganar os coletores de impostos, uma vez que eles mereciam isso, porque essa profissão se baseava na extorsão. Então era algo que era permitido. Jesus Cristo disse que quem mente é filho do diabo. Existiam textos que falavam sobre a mentira, condenavam a mentira, mas os principais rabinos de Israel diziam que a mentira era facultativa se tratasse de um publicano. Se podia mentir para aquele homem, porque aquele homem não prestava. Mateus não foi obrigado a ser um publicano. Ele escolheu ser um publicano. Ele escolheu dar as costas para o seu Deus. Diante da sua escolha, o dinheiro falou mais alto. Assim como tem falado mais alto na vida de muita gente, que tem abandonado Deus, às vezes não de uma forma total, mas abandona diariamente, com a falta de envolvimento com Deus, por conta de seus objetivos, principalmente da ganância. Quando Mateus decidiu ser um publicano, trocou o seu povo, a sua religião e o seu Deus por causa do dinheiro. Ele sabia de todas as privações religiosas que teria a partir do momento em que abraçasse essa profissão, mas mesmo assim prosseguiu em sua jornada para conquistar os tesouros deste mundo, ainda que isso implicasse virar as costas para o seu Deus. Esse era Mateus. E aí vocês podem pensar o seguinte: por que isso aconteceu? A gente já percebeu que não era por falta de conhecimento
prático. Ele sabia o que ele estava prestes a fazer e o que estava prestes a acontecer com ele. E eu digo para os irmãos que também não foi por falta de conhecimento bíblico. Não foi por falta de conhecimento bíblico. Mateus conhecia muito bem o Antigo Testamento. Quando você olha para o próprio livro que Mateus escreveu, o que é que você tem lá? Ele cita 99 vezes o Antigo Testamento no seu livro. 99 vezes. Isso é mais do que os outros 3 evangelhos juntos: Marcos, Lucas e João. Isso significa dizer que ele conhecia muito bem as Escrituras. Eu poderia dizer que a hipocrisia também fazia parte da vida desse homem. Nós não sabemos em que circunstâncias ele aprendeu as Escrituras para que tivesse um conhecimento tão profundo sobre ela. Eu diria que inclusive tão vasto, porque quando você vai ler o Evangelho que ele escreveu, o que você tem lá? Você tem citações dos Salmos, você tem citações dos profetas. Ele tem um domínio das Escrituras muito profundo. Ele vai escrevendo e dizendo, ele vai fazendo correlações sobre aquilo que Jesus está fazendo e sobre aquilo que Jesus está dizendo com aquilo que as profecias diziam acerca do Messias no Antigo Testamento. E eu penso que ele não aprendeu isso depois que conheceu Jesus, ele conhecia isso antes. Eu, sinceramente, aqui é uma coisa que eu me arrisco a dizer que ele era da tribo de Levi, ele era um levita. E talvez seja por isso que ele teve um conhecimento muito mais aprofundado, até algum momento de sua vida, e é por isso que ele faz esse tipo de colocação. O seu nome hebraico, eu deixei para falar aqui porque eu acho que é interessante, justamente nesse ponto do sermão, era Levi, que é um texto, ou o nome que Marcos utiliza. Marcos é o único a citar esse nome, e aí a gente sabe que o nome de Mateus em hebraico era Levi. Isso é muito interessante porque remonta ao terceiro filho de Jacó, Rúben, Simeão e Levi. Levi era o terceiro filho de Jacó. Levi era muito importante para a história do povo judeu. Foi justamente Levi que deu o nome à tribo sacerdotal, os levitas. Os sacerdotes eram levitas, os levitas também. Aqueles que estavam encarregados do serviço do templo ou do serviço religioso eram levitas, e esse homem recebeu esse nome. Talvez quando seu pai lhe deu esse nome, não sabemos, a Bíblia diz que o nome do seu pai era Alfeu, nós não temos informações sobre esse homem, só sabemos que não é o mesmo Alfeu, que é pai dos outros apóstolos que nós iremos falar, de 2 apóstolos que nós iremos falar. Só diz que ele era filho de Alfeu. Talvez quando seu pai lhe deu esse nome, imaginasse que aquele jovem pudesse entrar para a história, mas no sentido espiritual da vida do seu povo. É provável que ele esperasse isso se o seu pai fosse um religioso. Mas quando a gente olha para a sua vida, nesse estado aqui, a gente vai perceber que a vida desse homem era cheia de contradições. O significado do seu nome é união. Levi significa união. Quando Lia deu este filho a Jacó, ela imaginou que a partir do momento em que ela engravidou dessa criança, o seu marido iria se unir mais a ela. É por isso que o significado do seu nome é união, ou de Levi do Antigo Testamento. E o pai deste homem colocou o nome dele justamente Levi. Significa união. Entretanto, o homem que recebeu o nome em homenagem a um dos principais patriarcas, ao invés de unir-se ao seu Deus e aos seus compatriotas, virou as costas para ambos por causa de sua ambição. Tudo o que representava o homem cujo nome significava união era separação. Antes dele conhecer Jesus, ele decidiu, por sua própria conta, se separar de seu Deus e se separar do seu povo.
por conta de suas ambições. E eu digo para os irmãos que o nome desse homem era uma completa contradição. Mas foi esse homem, cheio de contradição, ou de contradições até em seu nome, que Jesus Cristo chegou perto dele e disse: siga-me. E depois escolheu esse homem, cheio de contradições, para ser um dos 12. As pessoas pensavam naquela época que os publicanos estavam predestinados ao inferno. Isso defendia a tradição rabínica, pois era impossível que um homem como Mateus pudesse se arrepender de seus pecados. Porém, diferente do que esses homens pensavam, ou diferente do que os rabinos afirmavam sobre Mateus, Jesus mostrou para aqueles homens e para nós que até mesmo um dos piores pecadores de nossa sociedade podem ser salvos por ele. Eu diria que isso precisa ser lembrado por nós hoje como servos do Senhor. O homem que virou as costas para o seu Deus não virou as costas para ele. Um dia o seu próprio Deus foi lá e disse: volte, siga-me. Terceiro destaque que nós fazemos sobre esse homem é este, Mateus, o homem que vivia rodeado pelas piores pessoas, que é o último destaque que iremos fazer. Traidor da pátria, o homem que virou as costas para o seu Deus e para o seu povo, e era um homem que, além de tudo isso, só andava com esse tipo de gente. Na Palestina, eu disse aqui, quando fiz a exposição sobre Levi, no capítulo 2, disse que na Palestina, no tempo de Jesus, havia uma clara divisão de classe social. Isso era muito evidente. Coloquei aqui que a ortodoxia, composta por aqueles que observavam as leis judaicas, da forma mais estrita possível, era uma dessas classes sociais. E havia também o povão, chamado de povo da terra, que não seguiam as regulamentações farisaicas. Então, no geral, era isso aqui que a gente tinha. Havia um abismo intransponível entre essas duas classes. Disse para os irmãos que haviam proibições, inclusive em relação ao casamento. Essas classes não poderiam se misturar, não podiam conversar, não podiam viajar ou receber em casa, como hóspede, o cara que fizesse parte do povo da terra. Após a sua conversão, os evangelhos nos dizem que Mateus decidiu dar um banquete em sua casa, e nesse banquete ele decidiu convidar Jesus. E a sua alegria era tão grande, mas tão grande, que ele decidiu convidar os seus amigos. Mas o problema era que os seus amigos eram esses homens aqui, eram os piores pecadores. E por isso destacamos que só que Mateus, o proscrito, só se relacionava com pessoas de sua índole. Aqui estavam no meio ladrões, blasfemadores, prostitutas, espertalhões, vigaristas e publicano como ele, que era o povo da terra. Nenhuma pessoa boa, conforme os padrões estabelecidos pela ortodoxia judaica, iria querer se juntar a um homem como esse. E quando Jesus estava lá, aquele grupo que eu disse, que é o grupo que foi enviado de Jerusalém para acompanhar o ministério de Jesus, estava lá também. Para observar, estava acompanhando o tempo todo, e as pessoas começaram a questionar o próprio fato de Cristo estar ali dentro daquele ambiente que representava a mais alta ou completa podridão de pecado. E foi justamente na casa de Mateus que Jesus declarou uma de suas frases mais famosas, que é a seguinte: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então o que é que nós temos? Nós temos um homem antipatriota,
nós temos um homem anti-religião, porque virou as costas para o seu Deus, e nós temos um homem que convivia com pessoas que não prestavam. Esse era Mateus. Mas mesmo assim foi esse homem que Jesus decidiu chamar para o ministério. Primeiramente, para ser o seu discípulo e depois para ser um de seus apóstolos. Nós não temos outras informações, as informações são essas, poucas informações sobre esse homem. Temos algumas que não são, eu diria que, concretas. Alguns vão dizer que Mateus pregou por muitos anos na Judéia, depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ele ficou ali por volta, alguns dizem que por volta de 15 anos, pregando. Ele escreveu este evangelho aqui para um grupo de judeus também. E mais tarde, segundo a tradição cristã, ele viajou para algumas províncias romanas. E tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Ortodoxa sustentam que Mateus morreu por causa do Evangelho. Alguns vão dizer que ele morreu queimado na Etiópia ou em Hierápolis no ano 72 depois de Cristo. Mais uma vez, irmãos, se formos olhar para o perfil deste homem, a conclusão nossa é de que esse cidadão não valeria para o trabalho que Jesus Cristo estava prestes a realizar. Algumas pessoas, provavelmente, quando ouvem esse tipo de afirmação, ou esse tipo de informação que estamos trazendo aqui, irão dar glórias a Deus. E, de fato, é um motivo para dar glórias a Deus. E de entendermos que quem faz a diferença em nossas vidas é Jesus. Só que muitas pessoas que ouvem essas informações e dão essa glória a Deus, continuam vivendo a vida que Mateus vivia antes de Cristo. Nós queremos dizer o seguinte, que Mateus era esse carinha que nós acabamos de falar aqui, esse cara que não valia nada. Só que Jesus fez a diferença em sua vida, e a partir do momento em que ele se encontrou com Cristo, ele o serviu até a morte. Então, não fique dando glória a Deus em seu coração e continuando da mesma forma que você está vivendo. E achando que mesmo assim, você será salvo. Existem pessoas que olham para a Bíblia assim, Jesus Cristo ele acolheu as prostitutas, ou Jesus Cristo entrou na casa de pecadores. E aí o cara se apoia nesse tipo de coisa e não muda. Jesus Cristo foi lá, entregou a sua mensagem, não se envolveu com o pecado daquelas pessoas. Quem ouviu, ouviu, quem se arrependeu, foi salvo, e quem não foi para o inferno. Assim como vai acontecer com aqueles que ouvirem sobre esse tipo de história e derem atenção para esse tipo de história, no sentido positivo de dizer, apesar de eu ser tudo isso, ou de eu ser semelhante a esse homem, o meu Deus me ama. E hoje ele está dizendo, siga-me e eu o seguirei. E a partir de agora eu estarei firme com ele até a morte. Foi assim que Mateus foi, depois do seu encontro com Cristo. E não de acordo com os pensamentos populares, que só ficam em que Jesus aceita qualquer tipo de pessoa. Quero considerar algumas questões sobre esse texto. Essa daqui é uma questão muito grande, faz parte da minha consideração, das minhas considerações finais. Que Mateus é um exemplo de que a graça de Deus extrapola todos os limites humanos. Mais uma vez, Mateus era considerado o pior homem de todos os apóstolos que Jesus Cristo chamou. Ele era um homem dessa região da Galileia. O único que não era da região da Galileia era Judas. Judas provavelmente é o único da tribo de Judá. Quando nós chegarmos em Judas, vocês vão entender por que eu estou fazendo esse tipo de informação. Judas era o único judeu do grupo. Os demais eram dessa região da Galileia, e esse homem era o pior de todos. Ele é um exemplo de que a graça de Deus extrapola todos os limites humanos.
E aqui nós entendemos que essa graça está disponível aos traidores. A vida de Mateus nos informa isso. Que aquele seu amigo, que é o falso, que é um traidor, a graça de Deus pode alcançá-lo também. A graça de Deus está disponível, ela extrapola os limites humanos. A graça disponível aos traidores, aos que trocaram Deus pelo dinheiro e aos que vivem rodeados dos piores homens de nossa sociedade. A vida de Mateus exemplifica isso. E por último, a única coisa que um pecador dessa índole precisa fazer é levantar-se da coletoria de pecados ao ouvir o siga-me de Jesus. Há essa necessidade. É necessário ouvir Jesus e romper com tudo. E aqui eu quero, antes de encerrar, com base naquilo que eu estou falando, os comentaristas bíblicos vão dizer que Mateus, apesar de ser o pior de todos, foi o que mais teve perdas ao tomar a decisão de levantar-se da coletoria de impostos. Por quê? Um pescador como Pedro poderia retornar à pescaria a qualquer hora. Inclusive o próprio Pedro, depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, no final de João, convida o seu grupinho lá para pescar. Lá onde eles têm aquela pesca maravilhosa, o encontro com Cristo. Ele poderia retornar à sua posição. Eu diria que João, ou os irmãos João e Tiago, tinham um pai que era rico, chefe de pescadores da região do Mar da Galileia. Eles poderiam retornar. Mas segundo o que comentaristas dizem, apesar de ser tudo isso, o publicano, muita gente queria estar no lugar daquele homem. Muita gente queria essa bocada. E a partir do momento em que ele decidiu levantar-se dali, rapidamente ele foi substituído por outra pessoa. Ele não tinha como retornar mais à sua posição. Olhem só, o pior de todos foi o que mais perdeu, humanamente falando. Aí vem o cara ouvir o sermão e dizer: eu posso continuar vivendo a minha vida miserável do jeito que eu estou vivendo, porque a graça de Deus alcançou um cara como Mateus. Então, se alcançou, vai me alcançar, porque a graça extrapola todos os limites humanos, e eu posso continuar vivendo a minha vida miserável, espiritualmente falando. Mas não é bem assim. O maior de todos os pecadores foi o que mais perdeu, quando decidiu se levantar da coletoria de impostos. E você que está aí, para ser salvo, para entrar para a história do povo de Deus, precisa romper com aquilo que o afasta de Deus. Senão, nada feito. Nada feito. É isso que nós queremos que você saia daqui meditando. Baixe a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, a Tua palavra está diante de nós. Nesse modelo de exposição que estou fazendo, para mostrar para os Teus filhos o perfil dos homens que o Senhor chamou. E mais uma vez aqui eu quero lembrar também aos Teus filhos de que esses homens eram pecadores, cheios de tendências pecaminosas. Mateus era um deles, o pior de todos, ou pelo menos considerado dessa forma. Um homem que conhecia profundamente as Escrituras, provavelmente dos 12, era o que mais conhecia, mas era o pior dos 12. Senhor nosso Deus, diante disso,
Eu entendo que não é o muito conhecimento que nos faz cristãos acima dos demais. Porque se fosse por isso, Mateus seria o Natanael, o mais patriota de todos, o homem sem falsidade. Mas não era assim. Ele era o pior de todos. O que nos faz concluir que quem faz a diferença em nossas vidas sempre foi e sempre vai ser Jesus. Eu te peço que Jesus faça a diferença hoje na vida daqueles que estão aqui nesta noite. Que a presença de Cristo em suas vidas possa fazer com que esses homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes, senhores idosos de meia idade e senhoras, possam levantar-se deste lugar para servir ao Senhor com fidelidade e integridade. Que o encontro com Cristo é que faça a diferença, que o encontro com Cristo é que de fato mude a história de cada um de nós a cada dia. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, amém.